Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Neri Miller, sou professor de Contabilidade Geral no Rico Domingos Concursos. Estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre uma pequena análise do edital da Prefeitura de Itajaí para o cargo de Auditor Fiscal Municipal. Vou trabalhar com vocês aqui um pouco da ementa de contabilidade que foi colocada para esse concurso. Então, o que a banca FEPES está propondo para as questões de contabilidade para esse concurso então de Auditor Fiscal Municipal da Prefeitura de Itajaí. Bom, eu coloquei aqui então rapidamente os tópicos que foram publicados no edital desse concurso. Esse concurso aqui, como ele está voltado para a área de fiscalização, então é natural que não seja tão intensa a cobrança da contabilidade, diferentemente se fosse um cargo de contador, né? Então, a grande parte da ementa de contabilidade para esse concurso ela contempla aspectos bastante básicos, bastante gerais, conceituais da contabilidade, que, aliás, é uma coisa muito forte da FEPES. Ela foca muito essas questões conceituais da contabilidade. Então, colocou lá a parte da ciência contábil, conceito, objeto, finalidade e as técnicas contábeis, essa questão bem inicial da contabilidade, os princípios e normas brasileiras de contabilidade emanados pelo Conselho Federal. Então, aqui, claro, ao olhar para esse tópico da ementa, daria para imaginar que todos os nossos CPCs então estariam contemplados, já que o Conselho Federal de Contabilidade ele aprovou a maior parte dos CPCs, dos Comitês de Pronunciamentos Contábeis. Sim, dá para imaginar isso, porém, claro, para um concurso de auditor fiscal tributário municipal aqui, onde o foco vai ser mais a legislação tributária do que a parte contábil em si, não tem como ser explorado todo o conjunto de CPCs. Mas, quando fala em normas brasileiras de contabilidade, nós temos várias NBCs, as NBCs-TGs, que são as normas brasileiras de contabilidade e técnicas gerais, que aprovam os comitês de pronunciamentos contábeis, que aprovam os CPCs. Então, aqui, digamos que alguns CPCs serão provavelmente abordados na prova. Imagino eu que o CPC 00, da estrutura conceitual básica, o CPC sobre a recuperação de ativos, valor recuperável, que é o 01, CPC sobre a demonstração dos fluxos de caixa, imagino eu, Aqui do estoque, não, porque como não é uma operação, não é um concurso que vai focar operações com mercadorias, então não vejo como cobrar o CPC 16, o estoque, Talvez o CPC 27 do imobilizado, assim são os principais, o CPC 03 do ativo, o 05 do ativo intangível, Enfim, os mais importantes aqui. Na parte do patrimônio, então aqui toda a parte também do conceito, os componentes do patrimônio, os elementos que formam o patrimônio, a equação da contabilidade, a representação gráfica de todos os estados patrimoniais, das situações líquidas patrimoniais. Depois, atos e fatos contábeis, também lá os fatos administrativos, permutativos, modificativos ou mistos. A parte das contas, o conceito das contas, os tipos de contas patrimoniais de resultado, a teoria das contas aqui, fortalecendo sempre a teoria patrimonialista, que divide as contas em patrimoniais de resultado, a questão do funcionamento do débito e do crédito, os lançamentos contábeis em si, e os grupos de contas segundo a Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades e Corporações. Então, é bom estudar bastante ali a composição dos grupos do balanço patrimonial, o ativo, o passivo, quais são os elementos que compõem ativos e passivos, quais são os critérios de avaliação, a estrutura de demonstração dos meus ativos e passivos em circulantes, não circulantes e assim por diante. Quais contas pertencem a cada um desses grupos do balanço patrimonial. Também sobre a escrituração, falando aqui sobre conceito, método de escrituração, métodos de partidas dobradas, os livros de escrituração, o lançamento contábil em si, então o débito e o crédito, erros de escrituração, como é que são corrigidos, os sistemas de partidas dobradas, que para todo débito vai ter um crédito. Então até aqui, vejo que até aqui, inclusive o balancete de verificação que se inclui nisso, são coisas bastante iniciais e básicas e conceituais da contabilidade. Praticamente a metade, se não mais, da ementa é baseada nesses estudos iniciais de contabilidade, nessa parte mais conceitual. Depois as demonstrações financeiras, o que a banca colocou aqui na ementa? Colocou o balanço patrimonial, que é normal, sempre vai ter o maior número de questões sobre o balanço patrimonial, a demonstração dos dados do exercício, a DRE,
a DLPA, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, da MPL. E colocou aqui, para surpresa de todos, não sei por que razão, a demonstração de origem e aplicação de recurso, que já foi extinta há muito tempo, né, no Brasil, e foi substituída pela DFC, demonstração dos fluxos de caixa. Então, assim, o que eu recomendo? Estudem o CPC 03, que é o CPC que trata da demonstração dos fluxos de caixa, porque não existe mais DOAR, né? Desde a mudança da lei societária, lá em 2007, 2009, nós não temos mais essa demonstração de origem e aplicações de recursos. Então, me surpreendeu muito a banca ter colocado. Já tivemos outros concursos recentes, realizados pela banca, e lá ela colocou a demonstração dos fluxos de caixa. Nessa emenda aqui não colocou a demonstração do valor adicionado. A banca já realizou concursos semelhantes para outras prefeituras de outros municípios e adotou na emenda lá tanto a DFC como a DVA. Aqui não colocou nem DFC nem DVA, mas colocou a DOAR, só que a DOAR já está extinta. Então, o que hoje pode ser cobrado é a demonstração dos fluxos de caixa. Então, surgiram atenção para o CPC 03, certo? A FEPES não costuma cobrar questão de cálculo sobre a DFC, calcular o fluxo de caixa gerado, consumido em cada atividade. Então, geralmente, as questões da DFC e da FEPES são de teorias, né? O que é fluxo de caixa operacional, investimento, financiamento, quais são os tipos de operações que podem se classificar num fluxo ou no outro, né? Então, geralmente, é isso que a banca tem cobrado em concursos anteriores. Como aqui o foco é a fiscalização municipal, então, operações com serviços, né? Se fosse uma fiscalização estadual, né? Ou alguma operação que praticasse operações mercantis, né? Com mercadorias, se cobraria todas as operações com mercadorias. Mas aqui, como o foco é fiscalização municipal, então operações com serviços, né? As operações de receitas de serviços, né? Os impostos que incidem sobre serviços, certo? Então toda a apuração contábil do reconhecimento da receita e também a apuração do imposto, que é extracontábil, que vai gerar a guia de pagamento. Provisões em geral, então aqui provisão em geral, desde provisão de 13º, provisão de férias, mas também acredito que aqui seja relevante estudar o CPC número 25, né? Que é a NBC TG 25, que trata sobre provisões passivos contingentes e ativos contingentes, já que está colocado de forma específica aqui o item provisões. Então hoje o nosso CPC 25 ele aborda bastante essa questão das provisões. Fica aí uma sugestão, uma dica para fazer um estudo, uma leitura desse CPC. Para fechar, então aqui a parte de contabilidade basicamente é isso aí, né? A emenda de contabilidade. Depois a outra parte, dentro, obviamente, né, da contabilidade, mas agora já mudando um pouco o foco, a análise das demonstrações financeiras, que também é bastante básico. Basicamente aqui os índices de análise vertical e horizontal, os índices de endividamento, liquidez e rentabilidade, e os índices de rotatividade, rotação de estoque, de quantos a pagar, quantos a receber. De repente é importante também saber aqui o ciclo econômico, financeiro e o ciclo operacional, tá? Então aqui basicamente são aqueles índices, os mais importantes, né? Tanto na parte de endividamento, como de liquidez, como de rentabilidade, né? Que são aqui previstos na ementa desse concurso. Ou seja, também assim a parte mais importante da análise das demonstrações financeiras. E por fim, na contabilidade de custos, né, que também faz parte da ementa geral de contabilidade, também aqui as partes mais relevantes que tem a ver com a contabilidade de custos, conceito, objetivo, desembolso, então o gasto, investimento, o custo, despesa, perda, né, custos diretos e indiretos, fixos, variáveis e o custo de produtos vendidos. Ou seja, os elementos mais importantes aqui da contabilidade de custos foram colocados aqui na ementa, mas também uma ementa bastante enxuta, sucinta, no que se refere à contabilidade de custos. Bom, em termos de contabilidade, a ementa basicamente contempla isso. Como eu falei para vocês, é uma ementa bastante enxuta, de certo ponto a certo ponto enxuta, e bastante, né, com força total nos aspectos mais conceituais da contabilidade do que propriamente dito e nas demais questões mais práticas da contabilidade. A todos vocês, muito sucesso, bons estudos, uma boa prova e aguardo vocês na Prefeitura de Itajaí como auditores fiscais municipais.